Olá, viajantes! Esse é o primeiro encontro que nós temos nesse ano de 2018. Em 2017, o canal Viagem de Clio foi conduzido pelo professor Pedro Ivo e vocês, assinantes, puderam se beneficiar de todo o conhecimento que ele proporcionou a todos. Nesse ano de 2018, ingressamos eu, professor Petras, e o Jairo. O professor Jairo também estará auxiliando na condução de vocês por essa viagem, pelo conhecimento que o canal Viagem de Clio proporciona. Para a nossa primeira aula, o tema é bastante polêmico. Pedro Ivo não facilitou para a gente. Teremos que discutir como colocar em texto o tema apropriação cultural, que é polemicíssimo por natureza, e enseja muita contraposição de ideias e, obviamente, qualquer que seja a posição defendida, ela é incendiária, ela é, obviamente, alvo, ou pode ser, de muita contraposição. O tema apropriação cultural, pela sua polemicidade, dificilmente seria cobrado no Enem. Todos sabem que o Enem trabalha com a perspectiva humanista, inclusiva e que veda, se não total, ao menos parcialmente, a abordagem contrária a uma linha que já é direcionada pela própria proposição temática. O tema apropriação cultural seria muito possível nos vestibulares que cobram gêneros, como, por exemplo, artigo de opinião, editorial, temas ideológicos abstratos que trabalhem com ideias como o tema em questão discute. As paulistas trabalham muito nesse sentido. Viajantes, como comentado pelo professor Petras, em razão da polemicidade do tema apropriação cultural, nós teremos a necessidade de trabalhar um tipo específico de projeto de texto argumentativo, cuja finalidade é evidenciar a oposição de ideias, o confronto entre dois tipos de tese. Para isso, nós necessitaremos da ajuda dos conectivos, das conjunções, em especial na formulação da tese, na introdução, e na transição do primeiro parágrafo de desenvolvimento para o segundo. Os conectivos que nos permitem marcar a oposição, marcar o confronto entre uma tese e uma antítese, são as conjunções adversativas, o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, e as conjunções concessivas, o embora, o mesmo que, o ainda que, o se bem que, o posto que e o conquanto. As conjunções a que o professor Jairo fez referência fazem parte de uma estrutura de texto, de um projeto de texto, que nós denominamos na teoria como projeto de texto por contraposição. É o projeto ideal para temas dessa natureza, apropriação cultural, temas polêmicos, temas controversos. Qual é a estrutura desse texto? Normalmente, para não padecer de unilateralidade, o texto, para não haver o vício de unilateralização, você deve fazer referência a uma tese e fazer referência à antitese. Pode ser que haja, acerca de um tema, mais teses, múltiplas teses. Você vai, obviamente, apresentar a tese que você defende e uma tese contrária, forte, a mais comum, a mais comumente manifesta. Pois bem, trabalha-se com a tese por você defendida, que nós chamamos de tese mais valorada, e a tese que você refuta, a tese menos valorada. Uma ordem na estruturação é fundamental para que o texto seja bem sucedido. O parágrafo de introdução é constituído pela apresentação da tese menos valorada e, em sequência, a apresentação da tese mais valorada. Ou seja, a tese que você rejeita, depois a tese que você defende. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é utilizado para a apresentação da linha argumentativa da tese que você rejeita, da tese menos valorada. Você apresenta esse fundamento, esse argumento que sustenta a tese da qual você discorda e, nesse mesmo parágrafo, você faz a desconstrução dessa linha argumentativa. Você mostra o porquê de pensarem isso de que você discorda e o porquê disso não ser correto. Você já invalida essa tese. No parágrafo subsequente, o segundo parágrafo de desenvolvimento, você apresenta a mais importante, a mais fundamental das bases argumentativas de que você dispõe para sustentar o seu ponto de vista. Veja bem, apresenta-se a tese oposta, a tese defendida, a argumentação da tese oposta desconstruída, depois a argumentação que sustenta a sua tese. O parágrafo final, o parágrafo de conclusão,
normalmente é uma síntese desse raciocínio, mostrando mais uma vez a invalidade do raciocínio contrário ao seu e a validade do seu raciocínio. Muitos perguntam, seria importante colocar o meu primeiro, o contrário depois? Não. Por quê? Porque é ideal que a sua tese seja sustentada pelo seu argumento próximo da conclusão, uma vez que você conclui em função do que você expõe. Seria difícil ter que recorrer a um momento mais distante do texto, ao parágrafo de desenvolvimento 1, para buscar, para resgatar dali a sua fundamentação. Então, refuta-se, fundamenta-se e conclui-se em função do fundamentado. Na semana passada, vocês acompanharam a exposição que o professor Pedro Ivo fez acerca do tema apropriação cultural. Vocês devem ter percebido que há uma linha sociológica, antropológica e histórica que defende, se não a necessidade, pelo menos a naturalidade do empréstimo cultural, do multiculturalismo. Há uma linha científica que defende esse rompimento de barreiras entre culturas, o desfazimento dos muros que existem entre as culturas. Pois bem, nós, para apresentarmos o projeto de texto pela contraposição de ideias, pela contraposição de teses, seguiremos a linha apresentada pelo professor Pedro Ivo, ou seja, nós defenderemos a naturalidade do empréstimo cultural, defenderemos a naturalidade dessa multiculturalidade e tentaremos refutar a ideia daqueles que são mais conservadores quanto à apropriação cultural, daqueles que defendem que exista, de certa maneira, uma barreira entre culturas, entre etnias, entre identidades culturais. Nós veremos agora um parágrafo de introdução que tenta delimitar a presença da tese mais valorada e da tese menos valorada, ou seja, da tese a ser construída e da tese a ser desconstruída. No momento em que minorias historicamente massacradas conseguem se fazer ouvir e garantir, em parte, o direito às suas práticas, algumas delas optam por, ao contrário de quebrar os muros que antes as mantinham fora do centro, elevar ainda mais as muralhas que segregam e apartam. É o que ocorre com o discurso da apropriação cultural manifesto recentemente no Brasil, segundo o qual elementos da cultura negra estão sendo fetichizados em atitude desrespeitosa aos seus significados simbólicos. Embora seja válida a causa negra em defesa de garantias que lhes foram negadas ao longo do tempo, há equívoco em estender essa luta para a monopolização do uso de seus traços culturais, fato que somente faz mais sólidas as fronteiras e as barreiras que distanciam identidades e indivíduos. Viajantes, observem que no trecho apresentado em vermelho há a delimitação do tema. A finalidade aí é se utilizar do seu repertório sociocultural como forma de trazer o tema apropriação cultural à tona. Houve aí um encadeamento alegórico, metafórico, mostrando que a apropriação cultural seria uma espécie de muralha, de barreira, de entrave para que houvesse a multiculturalidade, para que houvesse o empréstimo cultural entre grupos, entre comunidades, entre etnias. No trecho em azul, há a delimitação da tese mais valorada e da tese menos valorada. Observem que o trecho sublinhado, iniciado pelo embora, pela conjunção concessiva embora, traz a tese de menor valia, a tese a ser desconstruída. Ou seja, traz a visão de quem é defensor da apropriação cultural, de quem é defensor da construção desses muros. E a finalidade do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento será desconstruir essa visão. Já no trecho também em azul, mas em itálico, há a presença da tese mais valorada, ou seja, há a presença de uma visão que defende o multiculturalismo, que defende os empréstimos culturais e as trocas culturais entre diferentes grupos, comunidades e etnias. Isso será defendido no seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Para fechar esse projeto de texto, basta a construção de um parágrafo de conclusão por síntese, em que você reafirma a necessidade do empréstimo cultural e você nega a apropriação cultural, nega a construção de muros, de muralhas ou de barreiras entre diferentes culturas. Viajantes, espero que tenham gostado de nosso primeiro encontro. Espero que a exposição feita pelo professor Petras e por mim tenha auxiliado para uma eventual proposta de vestibular que cobre o tema apropriação cultural. E mais,
Quer ter acesso a esse texto completo? Quer ter a referência de um texto modelo completo sobre o tema apropriação cultural? Dê uma olhadinha no site www.textstrutura.com.br, que lá você vai encontrar essa introdução que nós trabalhamos na aula de hoje, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Por fim, não se esqueça de clicar no gostei, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos auxiliem, pessoal, como diria o professor Pedro Ivo, a expandir o Viagens de Clio. Um abraço!